Quando falamos em fusão de vidro ou fusing, é quase que inevitável que os conhecedores dessa técnica não imaginem grandes trabalhos feitos à base de temperatura, isso utilizando um forno de fusão. Ele é um equipamento criado especificamente para atingir temperaturas acima de 900 graus, o que é mais do que o suficiente para que a fusão do vidro aconteça. E no vídeo passado eu falei sobre 3 benefícios de se trabalhar com a mufla. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que depois desse vídeo você vá lá e assista ele também, ele tá bem bacana. E se você ainda é iniciante nessa área do fusing ou pensa em logo iniciar, é interessante você saber um pouco tanto sobre o forno de fusão, que é o que você vai saber aqui, quanto sobre a mufla, porque isso pode te dar uma base bem bacana para você escolher qual que seria o melhor forno para você trabalhar. E seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao mundo do fusing e sobre todos os benefícios que ele pode trazer tanto a você quanto às pessoas ao seu redor. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através da técnica do fusing. E nesse vídeo eu vou explicar para você 3 benefícios de se trabalhar com o forno. O forno de fusão, sem sombra de dúvidas, é o principal equipamento no trabalho com o fusing. E por mais que para algumas pessoas não pareça, ele é um equipamento muito fácil de se trabalhar. Porque basicamente você pega a peça de vidro que você montou fora, arruma ela dentro do forno ou remonta ela dentro do forno, programa ele e liga. Depois de 1, 2, 3, 4 horas, dependendo do tamanho da sua peça, você só vai lá e retira a sua peça já pronta e fundida, ou termoformada, dependendo do que você está criando. Ele existe numa variedade muito grande de modelos e tamanhos. Tudo varia de acordo com o que você pretende projetar. E vai por mim, somente com um forno de fusão, isso independente do tamanho, você consegue criar muita coisa. Então vamos lá. Vamos para as 3 vantagens de se trabalhar com forno de fusão. A primeira é a possibilidade de se trabalhar com moldes ou forma. É muito comum de se ver trabalhos realizados com essa técnica resultando em placas chapadas, placas planas. Agora, quando vemos trabalhos em que o artesão pegou praticamente essa mesma placa que ele já havia fundido e deu uma nova forma para ela, utilizando a técnica de termoformação, aí a mesma peça passa a ter outra cara. O fato é que quando você percebe que existe a possibilidade de você literalmente pegar aquela placa que você acabou de criar, seja utilizando um molde ou uma forma que talvez você também tenha criado, isso te abre um universo muito grande de possibilidades. É como se você subisse um degrau além daquele que você estava. Porque você acabou de passar de um artesão que somente fazia a fusão para um artesão que também criava moldes, em muitos dos casos diferenciados, para que aquela fusão que você acabou de fazer se tornasse uma peça mais dinâmica, digamos assim. E daí você começa a dar outras formas ao seu trabalho, isso utilizando a técnica de termoformação. A segunda vantagem é a possibilidade de você também utilizar inclusões de outros metais. E esse ponto é bem interessante, porque além de vários efeitos que tanto os esmaltes quanto alguns vidros te proporcionam, ainda existe a possibilidade de você acrescentar outros tipos de metais à sua fusão, como cobre, alumínio, prata, nicromo e até mesmo ouro. Imagina só você criar um jogo de cozinha, por exemplo, com pratos, bandejas, porta-guardanapos e em todas elas você acrescentar alguns detalhes em prata e ouro. Olha só a quantidade de valor que você agrega ao seu trabalho. E eu não estou falando aqui de valor financeiro. E essa é um tipo de técnica que de forma alguma pode ser feita utilizando a mufla. Isso por 2 motivos. A primeira é que nós sabemos bem o que pode acontecer caso você submeta algum tipo de metal, como esses que eu falei, às ondas emitidas pelo micro-ondas. A segunda é que deve existir um bom controle de tempo e temperatura para que uma inclusão como essa te traga um resultado satisfatório. Porque se a temperatura ou até mesmo o tempo ultrapassem aqueles destinados ao ponto de fusão daquele material, materiais mais frágeis do que o vidro, como cobre, por exemplo, ou até mesmo alumínio, podem acabar se deformando ou até mesmo diluindo junto ao vidro, trazendo um resultado bem diferente do que o desejado. Já se a temperatura ou o tempo forem menores, pode acontecer desses próprios materiais, os metais, acabarem ocasionando o rompimento do seu vidro.
causando assim a perca total da sua peça. E veja bem, eu falei aqui que pode ocasionar, não falei que vai ocasionar, porque tudo depende da quantidade de material de inclusão que você vai colocar. Agora, se bem executado, qualquer material que for criado utilizando esse tipo de técnica vai sim chamar a atenção não só pelo seu diferencial, mas pelo que eu chamo de efeito novidade. Porque quando as pessoas olharem para aquilo e perceber que não é uma pintura, pode aumentar bastante o interesse delas em saber um pouco mais sobre aquele material. E também aumentar até o interesse delas em adquirir aquela peça, visto que é algo totalmente diferente. Se você pretende utilizar essa técnica em seus trabalhos, existe uma regra de ouro a respeito dela. Menos sempre é mais. Você deve usar somente como se fosse a cereja do bolo. E com isso nós vamos para a nossa terceira vantagem, que é uma maior possibilidade de criação. Até aqui você já deve ter percebido que utilizando um forno de fusão, você não fica preso somente a fazer uma fusão. Com ele você consegue criar uma imensa variedade de coisas, formatos e até mesmo adicionar detalhes que aguçam a curiosidade de qualquer pessoa que perceba ele. Tudo isso e ainda a possibilidade de criar tanto peças pequenas quanto peças grandes. E esses tamanhos podem variar de acordo com o tamanho interno do seu forno, porque quanto maior for o espaço interno dele, maior tende a ser as possibilidades de tamanho de peça que você pode criar também. Por exemplo, em um forno com 75 centímetros quadrados e 35 centímetros de altura interno, podem ser criados uma quantidade muito grande, uma variedade muito grande de peças, desde pequenos botões de cerca de meio centímetro até cubas personalizadas com o tamanho aproximado às medidas internas do seu forno. Mas isso não quer dizer que você deve se limitar somente às medidas internas dele para a criação dos seus projetos. Em 2017, duas alunas minhas deram início à criação de uma única peça de 2 metros de altura por 1 metro de comprimento, 1 metro de comprimento. Isso utilizando um forno de fusão de 50 centímetros quadrados interno e cerca de 15, 18, 20, no máximo 20 centímetros de altura interno também. E o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: criar peças com tamanho maior ao tamanho interno do seu forno não só é possível, como pode ser um fato, porque isso já foi feito. Em suma, os 3 benefícios de se trabalhar com forno de fusão são a possibilidade de se trabalhar com moldes ou formas, dando formatos diferentes às suas peças, fazer inclusões, com isso você cria detalhes diferenciados na sua peça, deixando ela bem mais atraente aos olhos de outras pessoas e também possíveis compradores. E terceiro, uma maior possibilidade de criação, porque devido ao espaço interno dele ser bem maior, isso te possibilita ter mais espaço para que você possa fazer suas criações, seja utilizando a fusão, inclusão ou termoformação. E existem muitas outras vantagens também de se trabalhar com o forno. Aqui, de novo, assim como a mufla, eu vou finalizar esse vídeo somente com essas 3. Então, se você consegue ver outras vantagens além dessa que eu falei, deixa aqui embaixo no campo dos comentários para me dar uma olhadinha depois. Quem sabe eu não crio um outro vídeo com base nas opiniões que você colocou. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo que eu trouxe aqui para o canal. Se você gostou, deixe seu like e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, isso vai ajudar bastante a gente. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse universo do fusing, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link de um e-book onde eu explico um pouco mais a fundo sobre todos os resultados que ele pode trazer tanto a você quanto às pessoas ao seu redor. Isso além de algumas dicas e exemplos de peças que podem ser criados utilizando uma simples garrafa. O link vai estar aqui na descrição. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!